Você já parou para pensar no que acontece quando o sal perde o sabor? E se o problema do mundo não for a falta de fé, mas a falta de cristãos que realmente façam diferença? Será que estamos vivendo como sal da terra ou apenas ocupando espaço? Por que Jesus usou justamente o sal e não outro elemento para nos definir? E o mais assustador, como saber se a nossa fé ainda tem impacto ou se já perdeu o sabor? Em Mateus 5,13, Jesus faz uma declaração poderosa, mas também um alerta sério. Porque sal que não transforma, sal que não preserva, sal que não gera sede, não cumpre o seu propósito. Nesse vídeo, você vai descobrir o verdadeiro significado de ser sal da terra, porque muitos vivem uma fé sem impacto. E como voltar a ter uma vida que realmente faz diferença. Talvez depois desse vídeo você nunca mais leia esse versículo do mesmo jeito. Fica comigo até o final. Jesus faz uma afirmação direta e poderosa quando diz: "Vós sois o sal da terra." Ele não está dando uma sugestão, nem lançando um desafio futuro. Ele está revelando uma identidade. Antes de qualquer ação, existe um chamado. Antes do comportamento, vem quem somos. Muitos tentam agir como cristãos, mas Jesus começa afirmando que aqueles que o seguem já carregam dentro de si uma natureza que influencia o ambiente ao redor. Essa declaração acontece no Sermão do Monte, diante de pessoas simples, comuns, cheias de falhas. Não eram líderes religiosos, não eram fariseus, nem especialistas da lei. Ainda assim, Jesus olha para eles e afirma que são o sal da terra. Isso quebra a ideia de que apenas alguns poucos escolhidos têm impacto no mundo. No reino de Deus, todo discípulo verdadeiro foi chamado para influenciar. Na época de Jesus, o sal tinha um valor enorme. Ele era usado para conservar alimentos, realçar o sabor e até como forma de pagamento. Por isso, quando Jesus usa essa metáfora, todos entendem que ele está falando de algo essencial. Um alimento sem sal se deteriora. Um mundo sem a influência dos discípulos de Cristo também entra em corrupção. Mas Jesus faz um alerta sério. Se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? O sal da Palestina muitas vezes era misturado com impurezas. Ele parecia sal, tinha forma de sal, mas não tinha mais efeito. Da mesma forma, é possível ter aparência de fé, linguagem religiosa e rotina espiritual, mas não gerar transformação nenhuma. É uma fé que existe na forma, mas não no poder. Ser sal da terra não é levantar a voz, impor religião ou aparentar santidade. É viver uma fé que preserva valores, transforma ambientes e influencia pessoas, mesmo sem palavras. A pergunta que fica é inevitável. Quando você chega, o ambiente muda ou continua exatamente do mesmo jeito? Desde o início da Bíblia, o sal aparece como símbolo de preservação e aliança. Em Levítico, Deus ordena que toda oferta fosse temperada com sal, chamando isso de sal da aliança perpétua. Isso revela que o sal representava compromisso, fidelidade e permanência. Onde há sal, algo está sendo guardado contra a corrupção. Onde há aliança com Deus, há preservação. Em um mundo marcado pela decadência espiritual e moral, a presença do justo impede que tudo se perca completamente. O sal não faz barulho, não chama a atenção para si, mas trabalha silenciosamente, retardando a deterioração. Da mesma forma, o cristão é chamado para ser uma influência que preserva valores do reino em meio a uma sociedade que constantemente se afasta de Deus. A Bíblia mostra isso de forma prática quando o profeta Eliseu é chamado para curar as águas de Jericó. Ele lança sal na fonte e declara a palavra do Senhor, e aquelas águas, que geravam morte e esterilidade, passam a produzir vida. O problema não estava apenas no ambiente, mas na origem. Quando o sal é colocado na fonte, toda a realidade ao redor começa a mudar. Isso nos ensina que ser sal da terra não é apenas reagir ao caos, mas agir na raiz. Não é apenas criticar a escuridão, mas carregar a presença de Deus para dentro dela. Onde o sal chega, a corrupção não domina. Onde o discípulo de Cristo se posiciona, o mal encontra resistência. O mundo não precisa de mais discursos, mas de vidas que preservem o que ainda pode ser salvo. A ausência do sal explica por que tantas áreas estão apodrecendo. Quando o povo de Deus se cala, se mistura ou se omite, a corrupção avança sem oposição.
Mas quando o sal cumpre seu papel, mesmo em pequena quantidade, ele faz diferença real. A pergunta que confronta é simples e profunda. Em quais ambientes Deus te colocou para preservar? Porque o sal que não é espalhado não preserva nada. E a terra que não recebe sal inevitavelmente se corrompe. Jesus faz um alerta que soa quase duro demais. Se o sal perder o sabor, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Aqui, ele não está falando de pessoas que nunca o conheceram, mas de quem já carrega o nome de discípulo. O perigo não é deixar de parecer sal, mas parecer sal e não ser. Na prática, o sal só perde o sabor quando é misturado com outras substâncias. Ele continua com a forma, com a aparência externa, mas sua essência foi diluída. Espiritualmente, isso acontece quando a fé começa a se misturar com valores contrários ao reino. Não é uma rejeição direta a Deus, mas uma adaptação silenciosa ao sistema do mundo. É possível manter uma rotina religiosa, frequentar ambientes cristãos, falar a linguagem certa e ainda assim não gerar impacto nenhum. Jesus confronta exatamente esse tipo de fé. Uma fé que ocupa espaço, mas não transforma. Uma fé confortável, que não incomoda o pecado, nem desperta arrependimento. Quando o sal perde o sabor, ele se torna inútil para o seu propósito. Isso não significa que Deus deixa de amar, mas revela que aquela vida deixou de cumprir aquilo para o qual foi chamada. Uma fé sem testemunho não atrai, não preserva e não gera sede de Deus. Pelo contrário, muitas vezes afasta. O mais sério desse alerta é que Jesus diz que esse sal é pisado pelos homens, ou seja, perde relevância, perde autoridade espiritual e deixa de ser referência. Não porque o mundo venceu, mas porque o sal abriu mão da sua essência. A pergunta que fica não é se ainda temos aparência de fé, mas se ainda temos sabor. Porque o mundo não precisa de cristãos que se parecem com ele, mas de discípulos que, sem perder o amor, nunca perdem a verdade. A Bíblia mostra que o sal não está ligado apenas à influência externa, mas também à forma como nos expressamos. Paulo escreve que as nossas palavras devem ser temperadas com sal, para que saibamos como responder a cada pessoa. Isso revela que o testemunho cristão passa diretamente pela boca, pelas atitudes e pelas reações do dia a dia. Palavras sem sal podem ser duras demais ou vazias demais. De um lado, há quem fale a verdade sem amor e machuque. Do outro, há quem fale com tanta suavidade que abandona a verdade. O sal traz equilíbrio. Ele preserva o sabor da verdade, mas impede que ela se torne tóxica. É firmeza com graça, convicção com misericórdia. Jesus é o maior exemplo disso. Ele nunca diluiu a verdade, mas também nunca falou sem propósito. Suas palavras confrontavam, curavam, despertavam arrependimento e esperança. O problema não estava no tom, mas no coração de quem ouvia. O sal nas palavras revela maturidade espiritual. Ser sal da terra também é saber quando falar e quando se calar. Nem toda a verdade precisa ser dita no mesmo momento, da mesma forma ou para qualquer pessoa. Palavras temperadas com sal alcançam o coração certo, na hora certa, do jeito certo. Em um tempo de discursos agressivos, opiniões rasas e discussões vazias, Deus chama seu povo para se posicionar com sabedoria. Não para vencer debates, mas para ganhar pessoas. Porque quando o sal está nas palavras e nas atitudes, até o confronto se torna um instrumento de transformação e não de divisão. O verdadeiro sal nunca chama a atenção para si, mas provoca uma reação em quem o experimenta. Ele gera sede. Quando Jesus diz que as nossas boas obras devem brilhar para que os homens glorifiquem ao Pai, ele está mostrando que o impacto da nossa vida não termina em nós. Ele aponta para Deus. Uma fé autêntica não afasta as pessoas, ela desperta curiosidade. Não é perfeição, é coerência. Quando alguém vê uma vida transformada, uma postura diferente diante das dificuldades, uma resposta cheia de graça em meio ao caos, nasce uma pergunta silenciosa: que Deus é esse que sustenta essa pessoa? Pedro reforça isso ao dizer que o nosso procedimento entre os que não creem deve ser exemplar, para que, mesmo falando contra nós, acabem glorificando a Deus. O sal da terra não vive para ser aplaudido, mas para ser um reflexo do caráter de Cristo.
O problema é quando a fé gera repulsa em vez de sede. Quando as atitudes empurram as pessoas para longe, em vez de aproximá-las. Isso acontece quando o ego ocupa o lugar da cruz, quando as obras servem para autopromoção e não para a glorificação de Deus. O sal verdadeiro aponta para a fonte. Ele não rouba a cena, não busca reconhecimento, apenas cumpre sua função. E quando isso acontece, pessoas começam a desejar aquilo que ainda não conhecem. No fim, a pergunta que fica é profunda e inevitável. Quem convive com você sente vontade de se aproximar de Deus ou apenas de se afastar da religião? Porque ser sal da terra é viver de tal forma que outros tenham sede do Deus que habita em você.